presença de Arrascaeta no banco de reservas do Flamengo na partida de domingo diante do Botafogo ainda gera discussão. Afinal de contas, o uruguaio foi um dos principais nomes do time rubro-negro, campeão brasileiro, da Libertadores, campeão carioca, da Taça Guanabara, da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil, tudo sob o comando de Jorge Jesus, que foi embora para Portugal, voltou para o seu país de origem. E com a presença de um novo técnico, o catalão Domènec Torrent, o uruguaio ficou no banco nesse jogo. Bem, minha opinião, ficou no banco, obviamente, né, para que fosse preservado. Existe um negócio no futebol chamado a minutagem do jogador. E na Europa é muito comum, não só na Europa, em muitos lugares, até aqui no Brasil também, muita gente estuda isso e cuida disso. Você se preocupa com o tempo em que o atleta já esteve em campo, para evitar que ele fique por um período muito longo e isso gere desgaste e você possa contar com o jogador em melhores condições em outros jogos. Ou seja, é estudada a situação e pensam os técnicos, as comissões técnicas nessas horas, numa estratégia. Ou seja, tem esse jogo hoje, tem outra semana que vem, tem a viagem, aquele jogo mais difícil, esse não tão difícil, aquele mais fácil, enfim. Isso é muito comum, né? E a Arrascaeta ficou de fora, aliás, jogou os 90 minutos, melhor dizendo, nas duas partidas anteriores, contra Grêmio e diante do Coritiba, quando inclusive fez o gol da vitória. Fica muito evidente que não parece haver um problema. Aliás, o técnico catalão não disse na entrevista que o jogador estava fora por lesão ou coisa parecida. Ainda assim, ele foi para o Twitter para dizer que não estava machucado e criou ali uma situação meio chata. Eu trato desse assunto, inclusive, no meu blog do All Sport. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? E aliás, são dois links, né, aqui na descrição do vídeo, para esse post da segunda-feira e para um outro da terça-feira, onde eu detalho isso que a gente vai falar, isso que a gente vai citar agora, esse tema que a gente vai abordar, que é o seguinte: os jogadores importantes de clubes das mais relevantes ligas da Europa e que, em várias ocasiões, foram substituídos ou começaram no banco de reservas nessa última temporada. Vamos a eles, então? Começamos com Paulo Dybala, jogador da Juventus, conquistou o prêmio de melhor da temporada 2019-2020 no campeonato italiano. Ou seja, um jogador importante, o Dybala, da seleção argentina. Ele jogou 33 das 38 rodadas da Série A, 25 como titular, em 8 saiu do banco e em 18 ele foi substituído. Resumindo a ópera, Dybala atuou os 90 minutos em apenas 7 de 33 partidas, o que equivale a 21% do total de jogos dos quais tomou parte o Paulo Dybala. De Dybala vamos para Luka Modric, o croata eleito o melhor do mundo depois da Copa do Mundo da Rússia em 2018. Esteve presente em 31 dos 38 jogos do Real Madrid na campanha do título espanhol da temporada 2019-2020. Desses 31 jogos, 22 como titular, 9 saindo do banco de reservas e em 11 ele foi substituído. Isso quer dizer que Modric atuou em apenas 11 jogos inteiros, o que equivale a 35% das partidas das quais tomou parte na campanha madridista pelo título espanhol. Thomas Müller, que é um dos mais importantes e experientes jogadores do Bayern, campeão alemão, campeão da Copa da Alemanha, campeão da Liga dos Campeões da Europa, a famosa tríplice coroa que o Bayern conquistou em 2013 e novamente repete a dose agora em 2020. Pois é, na Bundesliga, pelo time bávaro, Müller atuou em 33 das 34 partidas, né? Lá o campeonato é um pouquinho mais curto. Em 26 dessas 36 ele foi titular. E em 7 entrou durante os jogos e foi substituído em 12. Portanto, Müller atuou os 90 minutos, do começo ao final, em 14 partidas das 33, das quais tomou parte na campanha do título alemão da temporada do time bávaro. 42% dos jogos, né? Na Inglaterra, o jogador eleito como o melhor do campeonato pela imprensa inglesa, foi Jordan Henderson, meio-campista e capitão do Liverpool, campeão inglês depois de 3 décadas. Henderson
participou de 30 jogos do Liverpool na campanha do título da equipe comandada por Jürgen Klopp. Em 4, ele iniciou ali no banco e entrou durante as partidas, né? E foi substituído, deixou o gramado antes do apito final, em 10 jogos. Com isso, tá? Ele apenas em 12 jogos, em 12 partidas, Henderson esteve em campo do começo ao final, os 90 minutos. O que dá 40% do total de partidas que Henderson disputou nesse último campeonato inglês. Está mais do que na hora, gente, de nós aprendermos, seja com técnico europeu, com técnico sul-americano, brasileiro, de outro país aqui do continente, que esse tipo de situação é normal. Um jogador que fica no banco, ele não é um jogador obrigatoriamente barrado. O técnico não tem que ficar dando 1000 explicações toda vez que ele põe um jogador no banco. Os jogadores têm que se aprimorar, eles têm que começar a entender como funciona. Se vão para a Europa, eles agem assim, eles vão tuitar, eles vão questionar. Claro, em determinadas situações, o jogador pode até questionar. Vamos imaginar que a Arrascaeta estivesse no banco, sem entrar nos jogos há 3 rodadas, 4 rodadas. Teria todo o direito de chegar no técnico, não no Twitter, no técnico e falar: professor, vem cá, pô, eu era titular, estava jogando, o que aconteceu? Errei, fiz alguma bobagem, não consigo desempenhar alguma função que a mim foi determinada. E aí você tenta encontrar um diálogo com o técnico, normal, nada demais isso. Mas as pessoas precisam entender que isso não é barração. E uma comparação esdrúxula que alguns torcedores do Flamengo estão fazendo, que é a Arrascaeta no banco em um jogo contra o Botafogo e a Arrascaeta que não jogava com Abel Braga. Na época, o técnico do Flamengo costumava dizer que ele e Bruno Henrique não podiam jogar juntos porque ocupavam a mesma faixa do campo. O Domenech não falou isso, gente. O Domenech cometeu alguns erros, alguns importantes. Está precipitando a transformação do time do Jorge Jesus no time dele, com as características dele? Até acho que sim, ele poderia tentar um pouco mais ali, né? Manter o time naquela pegada, embora a parte física comprometa demais a execução das tarefas que eram determinadas pelo português até pouco tempo atrás. O time não está bem fisicamente. Mas ele não disse que o jogador foi barrado, ele não disse que o jogador estava machucado, não houve isso. Então é preciso que as pessoas entendam, tá, de uma vez por todas, que um jogador no banco, num jogo, não significa que ele não vai jogar mais, que ele foi barrado, que o técnico não gosta dele. A gente tem que evoluir aqui no futebol. Não adianta trazer jogadores com experiência internacional, técnicos internacionais, se a imprensa, a torcida, ou parte da imprensa, ou parte da torcida, não consegue compreender que isso é muito comum. Demos aqui exemplos de importantes jogadores de relevantes ligas europeias e que jogam em times, os campeões. Campeão da Espanha, campeão da Inglaterra, campeão da Alemanha e o campeão da Itália. Jogadores relevantes desses 4 clubes que ganharam os títulos nacionais em seus respectivos países ficaram no banco, foram substituídos, enfim, fizeram um percentual menor, abaixo de 50% sempre, às vezes bem abaixo, de jogos nos 90 minutos. Aqui o jogador é substituído, aí todo mundo discute, o cara torceu o nariz, não gostou. Precisamos amadurecer, cobrar dos técnicos o que realmente é para ser cobrado. Isso aí, sinceramente, beira até o patético, né? Saudações!